Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus. Estamos juntos mais uma vez nesta manhã. Sejam bem-vindos ao nosso Momento Sublime. Hoje eu quero falar sobre Tiago, carta de Tiago, capítulo 4, versículo 17, ainda na direção que já tratamos durante essa semana, sobre a prática do bem. Tiago 4,17 diz o seguinte: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Eu acho esse versículo de uma gravidade. Essa verdade incomoda, mas incomoda muito e precisa nos incomodar. Então, todos nós somos, convidados por Deus, exortados por Deus, ensinados e capacitados, habilitados por Deus para a prática do bem. E agora chega a palavra de Deus e diz: quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Quem pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Quem tem tudo a seu favor para fazer o bem e não faz, comete pecado, né? Então, deixar de fazer o bem é pecado? Por quê? Porque fugimos do propósito da nossa existência como cristãos, servos de Deus, discípulos de Jesus Cristo, que andava fazendo o bem. Devemos imitá-lo. Devemos imitá-lo. Então, quando eu não faço aquilo para o qual Jesus Cristo me salvou, então eu estou num gesto de desobediência. Desobediência é pecado. Desobedecer a Deus é pecado. Todos nós sabemos disso. Então, se eu posso fazer o bem, está no meu alcance fazer, e não faço por determinação minha, por preguiça, por comodismo, isso é desobediência. Então, estou pecando. Mas também, não fazer o bem é ingratidão. Ingratidão, mediante o que Cristo fez por nós. Veja bem o que ele foi capaz de fazer por mim e por você. Deu a sua vida, derramou o seu sangue precioso por nós. Então, ele fez isso para nos salvar e nos colocar no caminho do bem, para a prática do bem. Então, se eu não faço o bem, eu estou sendo ingrato. E ingratidão não é uma coisa boa. Não é uma coisa boa. Amados, está no nosso alcance a prática do bem. Todos nós podemos praticar o bem, de alguma maneira, os mínimos detalhes, os mínimos gestos, uma palavra que seja, uma mão estendida que seja. É verdade, está no nosso alcance. E às vezes está no nosso alcance também grandes gestos de bondade. Deus coloca ao nosso alcance, coloca nas nossas mãos bênçãos extraordinárias que nós podemos distribuir essas bênçãos com outras pessoas. Está no nosso alcance e nós devemos praticar o bem. Se não faço o bem, eu desonro a Deus, que me mandou fazer o bem, e também desonro a pessoa que Deus ama, que Deus valoriza. Então está no meu alcance a tarefa minha fazer o bem para uma pessoa que está muito necessitada. E eu não vou àquela pessoa, não faço o que eu devo fazer. Então eu estou desonrando também aquela pessoa que Deus ama. Que Deus ama. Deus quer que aquela pessoa seja assistida por Ele. E Ele tomou providência para que seja assistida por meu intermédio. Se eu não vou, estou em pecado. É um assunto sério. Eu gostaria que pensássemos sobre ele, refletíssemos sobre esta verdade, tá? Talvez nós não estejamos alcançando bênçãos maiores ainda, porque não estejamos entendendo que é nossa responsabilidade, é nossa obrigação praticar o bem.
como forma de obedecer a Deus e como forma de demonstrar o nosso amor ao próximo que tanto precisa de Deus. Querido Pai, ensina-nos a fazer o bem. Faze-nos mais ousados na prática do bem. Dá-nos, ó Deus, os recursos e as condições. Queremos te obedecer. Ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Tenhamos todos um bom dia.